E para falar um pouco sobre o assunto que eu chamei para você antes, que é o sono, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o médico, que é otorrinolaringologista, essa hora da manhã, falar essa especialidade é para pegar, e também especialista em sono, o doutor Fernando César Mariano. Doutor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Evaldo. O sono é hoje de fundamental importância para prevenir outras doenças, doutor? Com certeza, Evaldo. O sono, eu diria que é essencial para o nosso bem-estar físico, emocional, para cuidar da nossa saúde. Se a pessoa não dorme bem, ela aumenta a chance de ter muitos problemas de saúde e desempenhar inadequadamente as suas funções. Que problemas hoje estão associados ao sono, doutor? Eu poderia dizer que problemas neurológicos, problemas também metabólicos e cardiovasculares, esses são os principais. A pessoa vai ficar com um desempenho cognitivo pior, menor concentração, menor memória, aumenta a chance de ter um evento cardiovascular como pressão alta, AVC e infarto agudo do miocárdio. Nossa. E também até problemas metabólicos, como uma intolerância à glicose, diabetes. Obesidade é um desses também. fatores, doutor? Exato. As pessoas que dormem mal, está provado uma alterações hormonais que atrapalham essa perda de peso. Nossa, que coisa impressionante. Vamos para a rua, vamos ver o que as pessoas estão falando neste momento. Como é que está a tua qualidade do sono? Tá bom? Não tá? Vamos falar do tempo. O tempo é fundamental nessa hora, você vai entender já já. Dá uma olhada aí. 6 horas dormido, para mim, me satisfaz. Agora, quando eu não consigo dormir essas 6 horas, assim, digamos, direto, eu fico ruim, dá aquela sensação de cansaço, fraqueza, mal-estar, exemplo de uma ressaca, assim. 8 horas para dormir, bem. Quando eu não consigo, eu fico com sono. Muita preguiça e um mal-estar. Umas 6, 7 horas. E no almoço, de vez em quando eu posso, eu dou uma descansadinha. Descanso é bom para consciência, metabolismo, isso é ótimo. Em média de 8 horas, né? Quando tá ansioso aí, 5 horas. Mas é para o descanso mesmo, para outro dia, para aguentar as 8 horas puxadas de trabalho, né? É isso, doutor, que a gente se pergunta. Muita gente fala, eu durmo um pouco menos de 6 horas e me satisfaz. Eu confesso que eu durmo pouco, eu durmo no máximo 6 horas e 15, se muito, às vezes me satisfaz, só que às vezes também eu me sinto muito cansado. Existe uma mágica de tempo para dormir, doutor? Não existe. A gente tem uma média, uma estatística populacional, que em média os adultos jovens devam dormir entre 7 a 9 horas. Mas nós sabemos que, historicamente, nós vivemos uma sociedade privada de sono. Cada vez nós dormimos menos, seja por questões do trabalho, questões de lazer. Se a gente for ver, em torno de 1/3 da população, a gente poderia caracterizar como dormidores curtos, que precisam de, em média, 5, 6 horas e já se sentem restabelecidos. Tá. Mas isso é uma minoria da população. Gente, o negócio é o seguinte, eu quero a tua participação. Como é que tá o teu sono aí em casa? Põe aqui para mim, por favor. Quem é que tá aí em cima hoje mexendo no nosso GC? Eu gosto de falar o nome da minha equipe. 999261598, 999261598, é o Juliano que está lá em cima. Ju, vai lá então, põe pra gente, pode pôr o @Paraná no ar também, que está no Facebook, está no Instagram, por lá você também pode participar, a gente vai supervisionando aqui e vai vendo o que está acontecendo. Mas pelo WhatsApp é mais rápido, mais fácil, já vai direto aqui para nossa tela, manda o seu nome, a região de onde você está falando para a gente poder conversar, porque o assunto é, de fato, muito interessante. Doutor, o tempo então, para a gente entender, vai de pessoa para pessoa? Vai de pessoa para pessoa. Nós também sabemos pelos estudos que quem dorme menos que 6 horas aumenta em média 13% a chance de uma morte súbita, de uma mortalidade precoce. Nossa. Então, a nossa É um número considerável. Exato. Entre 6 a 7 horas aumenta 7%. Por isso que um adulto, nós recomendamos em média 7 a 9 horas. Uhum. Isso vai muito ajudar a pessoa a ter um desempenho cognitivo adequado, diminuir a chance de ter um acidente de trânsito, um acidente de trabalho. E como eu falei, dessas morbidades, dessas doenças que a gente acabou de comentar. Doutor, qual é o horário correto do sono? É entre 11 e meia-noite deitar? Qual é a forma correta da gente dormir? Quando o corpo diz assim, ó, é a hora de você deitar para dormir? Eu diria que o ideal é uma regularidade. Não importa se a pessoa... Tem pessoas que são mais vespertinas, que preferem desempenhar alguma atividade mais no período noturno. A gente tem que respeitar esse Trabalhadores padrão. da madrugada, né, também. Mas eu diria que o ideal é um período regular para dormir e para acordar, 7 dias da semana. Se a pessoa vai dormir às 10 ou à meia-noite, que respeite esse tempo mínimo de sono
e acorde mesmo no final de semana no horário regular. A gente tem que acordar, tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário, doutor? Exato. Esse hábito, essa regularidade é muito favorável para a nossa fisiologia. Agora, e essa história do sono? Tem gente participando já, mamãe? Se tiver, põe lá no telão para mim, deixa eu ver. Quem é que está participando aqui com a gente? Pode estampar na tela. A Luciane Blanc, bom dia. Tem noite que durmo somente 2 horas da noite. No dia seguinte fico muito cansado. Dormiu pouco, o cansaço vai ser flagrante, doutor? Flagrante. E tem algumas pesquisas que mostram que dormir pouco é tão ruim ou pior que, por exemplo, dirigir alcoolizado. Então, a pessoa fica muito restrita da sua neurocognição, sabe? Então, é muito comum as pessoas não conseguirem controlar adequadamente a ansiedade, um pensamento acelerado, um hiperalerta. Isso dificulta a começar o sono. Isso também é um problema muito comum. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver mais perguntas das pessoas, ó. Bom dia, a Evanilda. Bom dia, eu durmo em média 4 horas, a Evanilda de Maringá. Doutor, a gente tem que lembrar, Evanilda, que 4 horas não são suficientes, né? É verdade. Então, por esses estudos, o recomendável é bem mais do que 4 horas. Pode ser que ela se encaixe naquela minoria privilegiada que com poucas horas já se desempenha adequadamente, mas não é a maioria. Agora, como é que é esse sono? Tem que ser um sono contínuo ou é na somatória? Porque, por exemplo, quem tem filho pequeno, depois e tem estudos comprovando isso, até os 6 anos a gente perde muito tempo de sono, é um sono picado, é um sono intermitente. É uma soma total ou tem que ser um tempo corrido, doutor? Ótima pergunta. O ideal é que seja um sono contínuo. E, por questões sociais, nós temos um sono... quebrado, né? E a gente percebe também algumas patologias, como a apneia do sono, que a pessoa tem realmente múltiplos despertares. Isso é horrível para a nossa saúde, aumenta também o risco cardiovascular. Então, isso está errado. Tem que achar um jeito de dormir. Como é que é o ambiente do lugar que a gente vai dormir, doutor? Porque a gente tem muito estímulo hoje o tempo inteiro. Como é que tem? Vou deitar para dormir. Tomei essa decisão, a mais importante do dia. Como é que eu tenho que deixar o ambiente, a casa? Perfeito. O ideal é que seja um ambiente escuro, uma temperatura agradável e silencioso. O ideal é que a pessoa tenha um ritual também para o sono, que ela desliga o celular, os estímulos eletrônicos, pelo menos 40, 50 minutos antes de ir para a cama, e reserve o seu quarto, a sua cama, realmente só para dormir. Não exerça atividades no quarto. Mexer no computador, essas coisas. Trabalhar, então... Muito menos. Muito menos, né? Que seja uma leitura, no máximo, que não prenda muito atenção, para a gente não ter um condicionamento errado no nosso organismo. Fazer atividade física é excelente, mas que seja, de preferência, de manhã ou até o período da tarde. Evitar o consumo de bebida alcoólica, outros estimulantes como cafeína no final do dia, no começo da noite. Evitar cigarros também, que são todos estimulantes. Então, a questão dos eletrônicos é uma questão que, além de deixar-nos mais alerta, também prejudica a produção da melatonina, que é um hormônio... O hormônio do sono. O hormônio do sono, que ajuda a preparar o nosso organismo para o sono. Então, principalmente a luz azul dos eletrônicos, dos tablets... Que é a mais comum hoje, que é a mais comum, ela está comprovadamente... um inibidor dessa produção da melatonina. Olha, e você dormindo mal, as suas taxas de hormônio caem, né? Principalmente nos homens cai muita testosterona, nas mulheres a progesterona, que são os hormônios fundamentais aí para a vida tanto do homem quanto da mulher, e aí dá obesidade, não tem o que fazer. Vamos para mais perguntas? Deixa eu ver o povo participando aqui. Você manda, você é nosso rei, a nossa rainha, não tem nem dúvida disso. Só um minutinho, não, quero ver o negócio. Ah, tá. O Bruno Bertoni, bom dia, Rivaroli. Durmo cerca de 5 a 6 horas por noite. Levanto extremamente bem, pois é preciso fazer uma programação cerebral antes de se deitar. É do campo comprido aqui. Essa programação cerebral, por exemplo, eu adoro ler. Só que eu estou lendo um livro agora que eu termino a página que eu... Não, agora eu vou parar de ler. Eu continuo pensando sobre a história. Isso às vezes pode acontecer. Como é que a gente programa o cérebro? A gente pode conversar com o subconsciente, doutor? Vamos desligar tudo aí, turma, que é hora de dormir? Sim. Isso é um desafio para todo mundo, não é? Mas é mais ou menos aquele ritual que eu tinha conversado, de realmente fazer um relaxamento. Um ritual de relaxamento antes de ir para a cama. Como se estivesse tentando desligar o cérebro, né? Desse estado de vigilância. Muitas pessoas fazem uso de meditação, até acupuntura. Existem algumas técnicas de mindfulness que ajudam também a fazer essa preparação, que é mais ou menos isso que o Bruno quis dizer. Então, você, muitas vezes, tomar um banho morno,
você já realmente já vai começar se a se acalmando, né? desligar os equipamentos eletrônicos. Essa rotina, o organismo acaba adquirindo e adaptando e vendo que, opa, esse é o momento para eu descansar e não estar ativo. Então, essa programação seria nesse sentido, de educar nosso organismo que a cama é para descansar, que a noite é para descansar e a gente não pode ficar alerta. Televisão no quarto, se eu tiver 50 minutos antes da decisão de dormir, eu tenho que desligar. Exato, exato. Não pode deixar... É ruim esse hábito de algumas pessoas de deixar o timer ligado, você assistindo televisão e para pegar no sono. Isso não é o ideal. Algumas vezes a gente até orienta o paciente a nem ter despertador ou até relógio também, para ele não ficar angustiado com o tempo. Se ele acorda de madrugada, quer ver logo a hora, angustiado... Tem algumas pessoas que acham que tem que dormir 8 horas. Isso também angustia também, gera uma angústia, gera uma preocupação. Deita e durma, pronto. Se tiver, o ideal é que a pessoa conheça realmente a sua necessidade e que seja entre 7 e 9 horas seria o ideal. Vamos para mais pergunta, o povo aqui está participando. Vamos lá, a falta de sono tem a ver com o crescimento da criança? A Jussi pergunta. Jussi, criança para crescer tem que dormir, doutor? Tem. É uma pergunta excelente porque nós temos todo um ciclo circadiano, uma variação hormonal que varia conforme as horas do dia. E o hormônio do crescimento, 2/3 dele é secretado à noite. Então, para a criança crescer, precisa realmente dormir bem. E o hormônio do crescimento não é só fundamental para as crianças, para os adultos também, para um aspecto de reparação. Reparação tecidual, reparação hormonal. Então, para o atleta, para ele dormir, para ele ter uma taxa de muscular, reparação muscular, é importante dormir também. Então, para fazer uma questão de memória também, de criatividade, o GH, que é o hormônio do crescimento, ajuda em tudo isso também. O GH, inclusive, é usado por algumas pessoas para ganhar mesmo massa muscular, fazer essa reposição. Bem naquele estilo pai bola agora para a gente poder responder. Bom dia, sou o Onivaldo de Curitiba, eu sou agente de segurança, trabalho 12 por 36 à noite. Durmo de dia 4 horas, mais 8 horas na noite de folga. Quem tem esse trabalho diferenciado, com essa escala diferenciada, doutor, tem que ter ainda mais, como é que eu posso dizer, mais uma rotina definida para o sono? Tem. Nós sabemos que os trabalhadores de turno têm maior chance de ter insônia e alguns problemas de saúde relacionados ao sono. Nossa orientação é que a pessoa, se puder, trabalhar sempre noturno, sempre no horário de noite, e durante o dia pedir um apoio para a família para deixar o quarto o mais silencioso possível, para os familiares vai trocar a noite pelo dia, né? Mas é estatístico que ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade com insônia no futuro. Deixa eu ir para mais pergunta. Divide a tela aí, Carlinhos. Bom dia, Riva. Eu durmo no máximo 3 horas por noite há quase 4 anos. Estou gordinho e com diabetes e não como doce. Acabo de descobrir como peguei diabetes. O Anderson Colombo, como desenvolveu, né? O Anderson contando pra gente. É um fator, sim, doutor? É um fator, sim. É uma coisa que se retroalimenta. Se a pessoa dorme mal, aumenta a chance de ter obesidade e a obesidade aumenta a chance de ter distúrbios do sono. Por que acontece isso? O metabolismo ele fica mais lento quando a gente está com essa sensação de cansaço? Nós temos alguns hormônios, leptina, grelina, hipocretina, que são alterados por causa das horas menores de sono e também da qualidade de sono pior. Então, isso acaba interferindo diretamente no apetite, na saciedade. Come mais, né? Come mais. Muitas vezes a pessoa que dorme menos tem mais tempo para comer. Muitas vezes tem isso também, uma questão cultural, sim, mas também é muito provado, grelina, leptina, são hormônios que ficam alterados. Vamos para a última pergunta, então. Como é que está lá embaixo de pergunta? Não dá para fazer todas. Riva, aprendi a fazer a higiene do sono. Após as 19, diminui o ritmo para ir me preparando para o sono. Nada de atividades muito agitadas. Doutor, tem muita gente que também faz a siesta à tarde, um costume que nós herdamos de espanhóis, de italianos que vieram para cá. Ela é fundamental? Quanto tempo a gente tem que tirar depois do almoço para dar uma cochilada? Não é fundamental. Na nossa cultura, a gente tem o hábito de ser um sono mais monofásico, não polifásico com essas siestas. Mas a gente vê pelos estudos que em torno de 15 a 30 minutos, de preferência depois do almoço, é tolerável e tem menos chance de atrapalhar o sono noturno. A gente sabe que tem países que são mais culturais e mais arraigado esse estímulo, essa siesta.
mas não é obrigatório fazer. Mas ela pode ser boa. Pode ser benéfica. Tanto é que tem alguns estudos, algumas empresas hoje em dia, Estimulam, mundiais, né? que estimulam um ambiente de relaxamento, um ambiente liberado para essa siesta no próprio ambiente de trabalho. Então pode ser interessante. Bom, hoje tem muita gente que vai sonhar com o doutor na hora de dormir, lembrando de tudo que ele falou aqui no Paraná no Ar. Nós conversamos com o médico Fernando César Mariano, especialista em sono, também otorrinolaringologista. Doutor, bom dia, obrigado pela presença. Gratidão. Aqui, pera, tá, Mamarraca? Não levanta, doutor. A última, eu já estava dando tchau. Vai, Mamarraca, divide, me fala, deixa eu ver, cadê a pergunta? O pessoal tá mandando aí pelo 992261598. Bom dia, criança que dorme de 10 a 12 horas. Apresenta dificuldade para acordar. O que fazer? Porque não é só dormir, acordar também é importante nessa história, doutor. Exato. Se for um adolescente, nós sabemos que ele precisa de mais horas de sono e tem mais dificuldade para dormir cedo, é um atraso da fase de sono. Muitas vezes a gente tem que fazer um equilíbrio, uma padronização na hora de dormir para a hora de acordar. Pode ser isso que esteja faltando. Mas eu estimularia, sim, manter 10, 12 horas de sono, porque crianças precisam de mais horas, sim, do que o adulto. Muito bem. Agora tchau, doutor. Valeu. A turma vai sonhar com o senhor. Doutor Fernando César Mariano conversou com a gente aqui no Paraná no Ar. Um abraço, até a próxima. Obrigado.